Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Só lembrando, né, do que nós estamos falando, onde nós estamos, nosso encontro de hoje é o quarto de 5 encontros em que nós estamos passando pelo grosso, assim, pelos principais aspectos do direito constitucional para a grande maioria dos concursos. Então, na primeira aula foi uma aula mais introdutória ao próprio direito constitucional, a como eu trabalho a Constituição, os princípios fundamentais, a estrutura lógica da Constituição. O segundo encontro foi focado em pegar o jeito, em como estudar o artigo 5º, que é o hors concours, aí, o que mais é cobrado em provas de concursos, todo edital quase. Se tem direito constitucional, tem artigo 5º, é meio que uma constante. Aí na última aula, sexta-feira passada, eu falei de essencialmente 2 temas, um mais, o outro um pouquinho menos, mas o tema que eu mais desenvolvi foi o tema da nacionalidade e ainda no finalzinho um pouquinho de direitos políticos. Na nossa tarde de hoje, eu vou passar para a organização do Estado. Hoje é o penúltimo encontro, semana que vem falo de separação de poderes, mas hoje eu falo de organização do Estado com foco na parte da administração pública. Então, no seu material você vai encontrar lá um pouquinho organizado do artigo 37 até o artigo 41, com alguns apontamentos, alguns destaques, mas basicamente o que nós vamos conversar é a organização do Estado, ok? Vamos lá, deixe-me aqui abrir uma tela. Como eu acabei de dizer, como eu acabei de falar, nós vamos trabalhar basicamente a chamada administração pública, a ideia da administração, da organização. Eu vou no gênero. Então vamos começar, nós vamos falar da organização político administrativa do Estado, organização político-administrativa do Estado. Ou seja, como o Estado se constrói, como ele se organiza, entre outros detalhes aí que poderemos, que vamos discutir. Vamos lá. Então, essa organização política, político-administrativo, ela começa falando justamente da noção, ou trazendo a noção de federação. Então, ela começa estabelecendo como funciona a Federação Brasileira. E como funciona a nossa federação? Nós temos, e isso conversamos no nosso primeiro encontro, nós temos um ente soberano, né, que é o nosso país, o Brasil. Então, nós temos o Brasil, que é o soberano, o representativo de todos nós, e esse Brasil ele se divide nos chamados entes federados. Então, essa federação se divide em entes federados. Entes federados. E quais são esses entes federados? Nós temos 3 entes federados e um ET. Vamos por parte. Nós temos a União, nós temos os estados
e nós temos os municípios. Nós temos a União, os estados e os municípios. Ah, André, mas eu lembro que tem mais um. Sim, tem aquele lá que causa mais dor de cabeça do que todos os outros juntos. E não pelos eventos aí recentes que nós tivemos, mas estou falando da questão de organização administrativa propriamente dita, né? O Distrito Federal, ele às vezes parece um estado, às vezes parece um município, e ele ainda recebe diretamente dinheiro da União. A União, então, ainda tem uma ligação aqui essencialmente financeira. Aí nós ficamos sabendo recentemente, né, ou se reforçou, que é a União quem cuida, ou quem paga essencialmente a polícia do Distrito Federal, né? Então, veja como nós temos, como é importante essa estrutura federativa. Mas tudo bem, o Distrito Federal a gente vai trabalhar, ou fica mais para aulas específicas agora, não dá tempo de nós aprofundarmos muito sobre o Distrito Federal. Mas aqui o importante é você perceber o seguinte: todos esses 3 entes federados, eles têm, agora vamos colocar números primeiro, né? Quantas uniões nós temos? A União nós temos uma só, e o Distrito Federal também temos um só. Amém, né? Só faltava ter mais. Não, que mais que nós temos? Que mais que nós temos? Nós temos 26 estados e nós temos mais de 5.500 municípios. Então, numericamente falando, o que é mais representativo são estados, 26, e municípios, que nós temos aí um total de mais de 5.500. Eu não lembro o número, nunca lembro o número exato, mas não é um número que cai em concurso, só para você ter ideia. Uma curiosidade que já se perguntou em concurso é qual dos municípios tem mais, ou qual estado tem mais municípios. E o estado recordista de municípios no Brasil é o estado de Minas Gerais. Ele é o campeão de municípios. Muito bem. E o que nós precisamos analisar aqui nesse contexto? Vamos por parte. Olha que interessante. O Distrito Federal é a nossa capital? Não, não é. Como assim não é? Atenção aqui, o Distrito Federal, no Distrito Federal nós temos Brasília. Isso já caiu em pegadinha de concurso. E Brasília é a capital federal. É a capital federal. Olha que interessante. Olha que interessante. Brasília, que é a capital. O Distrito Federal é a capital? Não, não é. Não é. Mas sim Brasília. Olha que já caiu em concurso para te derrubar aí mesmo. Para te derrubar aí mesmo. Então vamos lá. Nessa estrutura básica, então a primeira coisa que eu preciso saber são 2 coisas iniciais. Primeiro, que o Brasil nessa equação aqui, ele é soberano. Por quê? Ele não depende de nenhum outro país. Já os outros, a União, Estados e Municípios, eles não são soberanos, mas eles são autônomos. São o quê? Eles têm a chamada tríplice autonomia. Tríplice autonomia. Espera aí que a caneta deu uma travada aqui. Tem a tríplice autonomia. Como assim tríplice autonomia? Esses outros entes, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles têm a tríplice autonomia. Tem a tríplice autonomia. Qual seria essa tríplice autonomia? Uma autonomia administrativa, que é nosso foco hoje, uma autonomia administrativa, política e financeira. Então, cada um desses entes, a União, os 26 estados, os mais de 5.500 municípios, o Distrito Federal, todos eles têm a sua autonomia administrativa, isto é, eles têm o seu próprio poder executivo. Eles têm também autonomia
legislativa, eles fazem as suas próprias leis. E tem, por fim, a autonomia financeira, isto é, eles têm seus próprios tributos e têm os seus próprios bens. Então, eles têm esses 3 vetores interpretativos que caem no nosso concurso. Eles têm essas 3 autonomias no dia a dia. Você já nota de plano que eles não têm, não está aqui nessa lista, eu não estou mencionando autonomia jurídica ou judiciária, jurídica não seria o caso, mas não tem nada a ver com autonomia judiciária, por exemplo. Eles não têm questões, ou liberdade no campo judiciário. Não tem. Por que não tem? Porque o município, por exemplo, ele não tem poder judiciário. Então, nesse contexto, antes de seguir, eu preciso responder 2 coisas. Que coisas? Eu posso criar ou dividir ou anexar um estado ao outro, eu posso mexer na estrutura dos 26 estados e dos 5.500 municípios, eu posso mexer? E a resposta é sim, eu posso. Mas antes disso, só uma observação com um cuidado que você deve possuir. Cuidado que isso daqui já teve concurso que derrubou a galera. Há na Constituição uma espécie de designação, aí não é designação, mas é uma parte da nossa federação que é o chamado território federal. Território federal. E esses territórios federais, o que você precisa tomar cuidado é que território federal não é unidade federativa. Território federal, ele faz parte da União. Ele está contido dentro da União. Hoje, na prática, nós não temos territórios federais. Mas, se tivéssemos um território federal, eu preciso saber que ele faria parte da estrutura própria da nossa União. O território federal, ele não tem autonomia, Então, aqui, botar um A riscado, que não é anarquia, mas não tem autonomia. Muito que bem, na sequência aqui, isso daqui, concurso para carreiras fiscais e tribunais, essa parte despenca um pouquinho, serei breve, mas é importantíssimo. Eu posso modificar a estrutura dos estados? Eu já disse que sim. E dos municípios? Também. Com algumas diferenças, eu vou fazer um slide só para ficar claro as diferenças entre eles. Então, se eu quiser modificar a estrutura, eu posso dos 2. Hoje, como eu disse, nós temos 26. Poderíamos ter 27, 28, 32, 46? Poderíamos. A escolha cabe a quem? A nós. Como eu posso fazer? Olha, os estados eles podem incorporar-se, pega lá, Santa Catarina e Paraná virar um estado só, por exemplo, ou eles podem subdividir-se, como aconteceu com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ou podem desmembrar-se. Ok? Então eles podem incorporar-se, 2 virarem 1, 3 virarem 1, subdividir-se ou desmembrar-se. Aqui eu tenho uma certa liberdade. Mas o que eu preciso? E qual que é a diferença básica? Incorporação, então 2 viram 1. 2 viram 1. Subdivisão, 1 viram 2. E desmembramento, eu pego 1 e esse 1 eu vou manter aqui o 1 de um jeito e parte desse 1, e minha cachorra colaborando da aula, e parte desse 1, e aqui então parte vai para outro, parte vai para outro, parte vai para outro. Isso é possível? É possível. Então eu tenho aí todas essas possibilidades estão na mesa. Então, incorporação, 2 ou 3 ou 4 viram um só.
Subdivisão, 1 se transforma em 2, desmembramento, uma parte de um vai fazer parte de outro. Eu posso formar novos estados, territórios, etc. Quais são os passos? Eu tenho 3 passos necessários para a realização dessa modificação na nossa estrutura federativa. Quais são esses passos? A caneta não está colaborando. Vamos lá. Aqui. Passo número 1. Passo número 1. Passo número 1. Eu preciso, na verdade, são 2 passos. Eu estou aumentando passos. São 2 passos. São 2 passos. Quais são os passos? Primeiro, eu preciso de um plebiscito. Um plebiscito. E segundo, eu preciso de uma lei complementar federal. São única e exclusivamente esses 2 passos. Relativamente simples, concorda? Então, 2 passos simples. Primeiro, eu vou fazer um plebiscito. O que é plebiscito? Conversei com você aula passada, se você aqui estava. O plebiscito passa necessariamente por um questionamento a alguém. Plebe de população, plebiscito, ouvir a população. Cai em concurso só para você ter ideia. Uma curiosidade que já se perguntou em concurso é qual dos municípios tem mais, ou qual estado tem mais municípios. E o estado recordista de municípios no Brasil é o estado de Minas Gerais. Ele é o campeão de municípios. Muito bem. E o que plebiscito? O que é plebiscito? Conversei com você aula passada, se você aqui estava. O plebiscito passa necessariamente por um questionamento a alguém. Plebe de população, plebiscito, ouvir a população. Então, eu vou perguntar à população diretamente interessada. Então, se eu quero... O último que nós tivemos foi no estado do Pará. Havia um projeto para transformar o estado do Pará, que é um dos maiores estados, acho que é o segundo maior estado da federação, né? Transformar o estado do Pará de um estado em 3 estados. Então haveria uma subdivisão. O estado do Pará seria subdividido em 3 unidades federativas, em 3 estados diferentes. E o objetivo essencial, havia um discurso, o objetivo essencial era aumentar o número de senadores, aumentar o número de deputados, aumentar o número de governadores, basicamente isso. De um governador, nós teríamos 3, de 3 senadores, nós teríamos 9. Cada unidade teria 8 deputados. Percebe? Veja aqui. Então, nós temos aí... havia vamos dizer assim, uma justificativa de eficiência, que eu discordo, mas eu também tenho, na minha opinião, não faz diferença. Por quê? Para quem que se perguntou? Onde foi feito o plebiscito? No estado do Pará. E no plebiscito a população foi perguntada, vocês querem transformar o grande estado do Pará em 3 unidades? E eles disseram, não, não queremos. Queremos que fique como está. Então, o plebiscito saiu derrotado para a divisão. E, olha que interessante, o STF tem posicionamento, isso é importante, de que quando eu vou fazer esse tipo de divisão, ou qualquer modificação, não basta ouvir uma parte do estado. Por exemplo, aqui, brevemente, lá o Pará é um estado grande, não lembro exatamente a conformação, mas eu acho que ia fazer mais ou menos assim. O Pará, como um todo, então o estado do Pará, ele seria dividido em 3 estados. E uma das tentativas que se pensou, não, então, como o número 1 vai continuar sendo Pará mesmo, eu só pergunto aqui. Eu só pergunto nas áreas que serão subdivididas. A área que vai permanecer Pará eu não preciso perguntar. E o STF falou, não, amigo. Não, todo mundo aqui vai ser afetado. Todo mundo aqui vai ser afetado. Então eu preciso que todos sejam perguntados. Então, veja,
o nosso plebiscito, ele foi realizado em todo o estado do Pará. E a resposta foi negativa, eles não quiseram a modificação, o que eu votaria para não. Mas eu não apito porque eu não componho a população diretamente interessada. Então, se o plebiscito for não, nada se faz. Se o plebiscito for sim, o próximo passo é a edição de uma lei complementar federal. Federal porque ela é editada pelo Congresso Nacional e ela é lei complementar, atenção nesse termo, sempre que a Constituição quer, ela pede a lei complementar, então é uma lei específica. Se a Constituição fala só lei, é a chamada lei ordinária. Então, quando se fala em lei complementar, ela tem o diferencial que ela exige a chamada maioria absoluta. A maioria absoluta, ou seja, eu preciso de 50% mais um de todos os membros do Congresso Nacional. Então, mais da metade dos deputados, dos 503 deputados, e mais da metade dos 81 senadores. Então, para fazer estados aqui, 2 passos. Pergunta para a população, e se a população der o joinha, aí passamos à realização da lei. Se a população não der o joinha, fica como está. Fica como está. Agora, o segundo passo, a segunda parte, ela tem alguns passos a mais, que é a criação, aí, a incorporação de municípios. Começa justamente a parte dos municípios com a designação. Eu mudo, inclusive, a nomenclatura utilizada. Por que a nomenclatura utilizada é mudada? Porque, veja, aqui eu tenho uma alteração que é a seguinte. Os municípios, eu posso ter a criação de municípios, eu posso criar novos municípios, se eu não tivesse já o suficiente. Pode haver também a incorporação. Pode haver ainda a fusão, e pode haver ainda, por fim, o desmembramento. Esses desmembramento, o mais importante não são os verbos em si, o que eu vou fazer, mas sim o rito. E aqui atenção, porque olha a diferença, aqui são não 2, mas eu tenho o dobro dos passos. O dobro dos passos. Veja, de 2 passos, eu vou para 4 passos. 4 passos. Vamos por parte. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a existência de uma lei complementar, federal. Eu tenho uma lei complementar federal, é o meu primeiro passo. E essa lei complementar federal, para que ela serve? Ela vai determinar um período em que eu posso fazer esse tipo de modificação da estrutura dos municípios. Então, eu vou estabelecer, olha, o período é esse é o período. Agora, fazer ou não, ninguém é obrigado a fazer durante o período, é só existir, tem esse período. Quem quer fazer? Quem quiser. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, Valdivino. Boa tarde, José Nilson. Quem pode? Quem quiser. Quem quiser fazer. Agora, eu preciso de um período designado. Vai ser lá 2025. X. Uma escolha. Estamos no período. Qual é o próximo passo? Aí nós teremos a divulgação, isso é importantíssimo, divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Então, vou verificar se aquele município ele é ou não viável. Como assim? Embora, como eu disse no primeiro slide, todos os entes federativos, a União, os estados e os municípios, eles têm o quê?
Eles têm os seus próprios tributos, que são os valores que eles recebem regularmente, e eles têm os seus próprios bens. Agora, qual o ente federativo que tem menos dinheiro? Recebe menos tributos em valor? O município. Ele é o mais pobre, em regra. Embora, curiosamente, a cidade de São Paulo tem o segundo maior orçamento da federação. Primeiro é a União, o terceiro, então, a União, Estado de São Paulo e o município. Cada município, se eu quero criar um município, eu preciso que aquele município ele se sustente, ele tenha viabilidade financeira. Porque criar um novo município é um novo custo. Eu vou ter um novo prefeito, um novo vice-prefeito, eu vou ter vereadores, eu vou ter uma estrutura de funcionários própria. E aí eu pergunto, eu tenho dinheiro, eu tenho orçamento? Aquele espaço serve? Não. Eu tenho que verificar. Ok? Tranquilo? Aí, se esse estudo for se eu estou dentro do período que a lei complementar determinou, aí eu vou divulgar esse estudo. Se o estudo for favorável, não, o município para em pé, o município se paga. Aí eu vou para o terceiro passo, que é a realização do plebiscito, nos mesmos moldes dos estados. O plebiscito de acordo, ou lá naquela população diretamente interessada, ou seja, dos municípios envolvidos. Se o plebiscito for favorável, aí eu passo para a última parte, que é a edição de uma lei. Cuidado, agora outra lei, se o município são duas leis. Aí uma lei estadual, E aqui, atenção, mudou não só quem faz a lei, mas percebeu que eu só disse lei estadual? Não é uma lei complementar estadual, é só uma lei estadual. Qual que é a diferença? Uma lei que não é a complementar, ela precisa da chamada maioria, deixa eu mudar a cor aqui, maioria simples, ou também chamada de maioria relativa. Por quê? Porque aqui eu preciso de 50% mais um. Uai, André, mas aqui também. Ué, a mesma coisa? Não. Aqui 50% mais um do total dos membros da Casa Legislativa. Quando eu falo de maioria simples ou relativa, é 50% mais um apenas dos presentes, só de quem lá estava. Então aqui eu tenho muito menos gente. Uma lei estadual, uma lei que não seja complementar, seja ela federal ou estadual, ela vai precisar de metade mais um de quem esteja lá, e não do total da Casa Legislativa, que obviamente o total da Casa Legislativa é muito mais gente. Como assim, André? Me dê um exemplo para eu enxergar isso. Vou te dar um exemplo aqui dessas maiorias. Exemplo, vou falar do Senado Federal, que é o número mais fácil que nós temos. Por quê? O número é fácil, né? Eu tenho 81 senadores. Quanto que é a maioria absoluta de 81 senadores? 41. Mais da metade, mais de 50%. 41. Então, 41 senadores é a maioria absoluta do Senado Federal. E qual que é a maioria relativa? Não sei. Depende de quantos lá estiverem. Por exemplo, se estiverem lá 60 senadores no dia da votação, aqui é a maioria absoluta. A maioria relativa será 31. Então, aqui a maioria relativa pode ser 31. Se tiver 50, vai ser 26. E assim sucessivamente. A maioria absoluta são todos. A maioria relativa, eu vou verificar quantos lá estão. Ah, André, e se tiver 5 senadores, a maioria são 3? Então, se tiver 5 senadores, não vai ter votação, tá? Para ter votação, precisa estar pelo menos mais da metade. Então, o mínimo de senadores para aprovação de uma lei eu tenho que ter 41 presentes na casa e vão votar, e para obter a maioria de 41 serão
21 senadores, mais metade mais um, né? Que aí é 20,5 mais um, então 21. Ok? Tranquilo, vocês ficaram quietinhos agora. Aula que não é as aulas que não são de questão, vocês ficam um pouco mais quietos, mas faz parte. O importante é conglobar as duas situações, né? Quanto mais opções, quanto mais versões do possível nós tivermos, melhor. Muito que bem, muito que bem. Na sequência, então. Nossa federação divide-se em 4 níveis federativos. Eu tenho a União, eu tenho os estados, os municípios e o Distrito Federal, que é um mix. Aí ele é meio estado, meio município, mas ele é o adolescente que já trabalha. Por quê? Ele recebe os tributos dos estados, recebe o tributo dos municípios e a União ainda paga um monte de conta do Distrito Federal. Agora vamos passar para um dos temas mais cobrados de concursos públicos. E aí, carreiras policiais, todas as carreiras, esse é um tema essencial, que é justamente sobre a carreira. Falar da nossa administração pública. Administração pública. A administração pública na Constituição, ela está centralizada entre os artigos que estão aí no seu material, do artigo 37 ao artigo 41. São os assuntos mais relevantes. E eu escolhi aqui falar, basicamente, eu vou focar muito em 3 assuntos. 3 assuntos da administração pública. 3 assuntos da administração pública. E que assuntos são esses, André? Que raio de assuntos são esses? Veja, o artigo 37, como não podia ser diferente, ele começa nominando o famoso LIMP, né? Ele começa nominando o famoso LIMP. Sendo que o E, na verdade, ele é mais recente, né? Por isso que a gente ainda não chegou num nível de eficiência, porque o LIMP ele só ganhou o E recentemente. Eu tenho a legalidade, dobrei o I, a impessoalidade, eu tenho a moralidade, eu tenho a publicidade e eu tenho a eficiência. Esses são os 5 princípios mais básicos da administração pública e que também são chamados de princípios expressos ou explícitos. Há outros implícitos no texto constitucional, mas esses são os expressos ou implícitos. E o mais interessante, e aqui eu acho legal fazer um paralelo com o artigo 5º. No artigo 5º nós temos 5 direitos chamados de direito raiz: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Aqui na administração pública nós temos os 5 princípios básicos. A legalidade, que eu já vou falar dela, é o primeiro fator que eu vou conversar com você. A impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Ontem, o Gabriel, acho que estava comigo ontem, né, Gabriel? Falamos muito da moralidade. A moralidade eu encontro essencialmente, ou eu trabalho muito no contexto da improbidade administrativa, né? A improbidade trabalha muito com a ideia de moralidade. Trabalha muito. Então aqui, foco de atenção é a LIA, né? A Lei de Improbidade Administrativa, que os concursos adoram. Mas para começar, eu quero falar com vocês sobre essa ideia justamente de legalidade. Legalidade. Então a legalidade vai ser nosso primeiro passo. A legalidade, ela é um gênero. E a legalidade é algo tão importante que ela existe no nosso contexto constitucional, e todos eles importantes para a gente, de 3 maneiras diferentes. Eu tenho a chamada legalidade, liberdade
eu tenho a legalidade restrição e eu tenho a legalidade penal, também chamada de legalidade estrita. Legalidade estrita. Então, nós temos 3 tipos de legalidade. Olha como a legalidade é algo importante. Ela é tão importante que ela aparece 3 vezes para a gente. A legalidade e liberdade, ela está no artigo 5º, inciso 2. Eu não vou dizer de onde é, que você sabe que é da Constituição. A legalidade e restrição é a que nós estamos falando, artigo 37, e a legalidade penal, ou estrita ou restrita, está lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Olha como ela é importante, ela está em tudo que é lugar. Legalidade e liberdade, legalidade e restrição e legalidade penal. Quais as diferenças? Agora vamos a elas. Quais as diferenças? A legalidade e liberdade é aquela que vale para as pessoas naturais ou jurídicas, que não sejam o Estado. Basicamente, aquela noção de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então você, eu, nós, vós, eles, nós só somos obrigados a fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa se a lei nos determinar esse comportamento. Se a lei não determinar, eu estou no campo da liberdade. Vou dar um exemplo bizarro, mas os exemplos bizarros ajudam a gente a fixar o conteúdo. Pense o seguinte, pega aqui o Gabriel e a Antônia, que vira e mexe nos encontramos aqui em aula. Então, vou supor uma intimidade decorrente das nossas aulas anteriores. Então, imagine que Antônia, Gabriel e André, nós 3, decidimos nos associar para quê? Para que dia que é hoje? Hoje é quinta-feira. Toda quinta-feira, nós juntos vamos consumir sangue de ovelhas. Um bebê. Pode isso, Arnaldo? Não estou falando que a gente vai matar a ovelha com um requinte de couro. Não, a gente vai ir lá onde eles vão lá no açougue da vida, que tem a carne por algum motivo, e a gente vai, sobrou de sangue aí. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha avó já me fez procurar em açougue sangue de galinha para fazer molho pardo. Então não é nada absurdo. Não vamos matar o bicho, não, a gente vai comprar o sangue, vamos beber. Mas você é um idiota? Eu tenho o direito de ser idiota se a lei não me proibir o determinado comportamento. Não tem nenhuma lei proibindo Antônia, Gabriel e eu de fazer isso. Não é mostrar? Não. A gente só vai comprar algo que seria descartado. Estamos dando uso a algo que seria descartado na natureza. Olha que beleza. Mas vai fazer mal para você. Sei lá se vai fazer. É um exemplo bizarro justamente para te mostrar. A lei não proíbe que você faça isso. A lei não te proíbe. Então a gente pode? Pode. Mas você é um idiota. Eu tenho direito de ser idiota, desde que isso não seja proibido pela lei. Desde que eu não esteja ofendendo um direito alheio. Ok? Idiota. Ok. Posso ser. Então, para nós, pessoas naturais ou pessoas físicas e pessoas jurídicas que não seja o Estado, nós fazemos o que a lei manda e deixamos de fazer o que a lei proíbe. O resto, se a lei não fala, posso. Vou te dar um exemplo. Aqui, todos vocês já ouviram falar do coach, a carreira de coach. Quem é o coach? Quem quiser. Se a pessoa acordou falando, hoje, nossa, eu tive um sonho, hoje eu vou virar coach. Pode? Pode. Qualquer um pode ser coach. Por quê? Porque não há nenhuma lei regulando essa... Será que é uma profissão? Ou a atuação como coach. Então, qualquer um pode. Ok? Artigo 5º, 13. O exercício de qualquer trabalho oficial ou profissão é livre,
atendidas as qualificações que a lei exigir. Como a lei não exige nada para o coach, qualquer um pode ser coach. Beleza? Quando nós falamos do Estado, isso muda. Quando eu olho para o Estado, é outra coisa. Para o Estado não é assim. O Estado só age na forma da lei. O Estado, ele precisa da lei para atuar. O Estado sem a lei é uma cabeça sem, é um corpo sem cabeça, ele não age. A lei cria as estruturas que o Estado precisa para funcionar. Agora um detalhe, nesses dois aqui, tanto na legalidade e liberdade, quanto na legalidade e restrição, quando se fala em lei, você tem que pensar a lei como um gênero. A lei como um gênero. Então pode ser um decreto, uma resolução, como uma ideia. Não a lei propriamente dita, que é o que acontece na legalidade penal, que eu não vou desenvolver aqui por falta de tempo, mas na legalidade penal, essa daqui é uma espécie de legalidade e restrição, em que somente a lei estrita pode criar crimes e penas. Aqui a grande diferença é que eu dependo de algo tecnicamente chamado de lei. Por quê? Um decreto pode nos obrigar a fazer ou deixar de fazer, mas não pode criar um crime. Uma portaria não pode criar um crime. Uma resolução não pode criar um crime. Uma lei pode. Então, no campo penal, não basta a lei como gênero, eu preciso da espécie lei. Tem que ser uma lei, especificamente falando. Ou seja, eu garanto nesse campo que vai ser um produto de uma escolha do legislador sancionada pelo poder executivo. Então eu garanto aí uma observação da vontade popular na sua essência. Beleza? Agora, esse eu só estou falando da legalidade. Um consentâneo, uma consequência importante da legalidade é a questão da impessoalidade. Como assim, André? Vamos lá. Então aqui, pegando o gancho da legalidade para a impessoalidade, eu tenho algo bastante relevante que é o seguinte. Quando nós falamos nos empregos, os cargos e empregos, e as funções, os cargos, empregos e as funções públicas, eles são acessíveis, serão acessíveis aos brasileiros. Acessíveis aos brasileiros quais? Em regra todos, né? Em regra todos, desde que esse brasileiro preencha os requisitos legais. Então, é brasileiro e atende o que a lei diz, você pode acessar um cargo, um emprego ou uma função pública. Agora, o estrangeiro pode? O estrangeiro pode? No caso do estrangeiro, o estrangeiro, ele também pode, mas desde que haja lei. O estrangeiro é na forma da lei. A lei tem que dizer expressamente que o estrangeiro pode acessar aquele cargo, emprego ou função. Isso é comum em cargos de professor. Tá como exemplo, né? Exemplo, professor. Eu tenho aqui uma frustração que eu não concluí a faculdade, mas eu dei início à faculdade um pouco antes da pandemia. Um pouco antes não, 2017, acho, 2018. Minha memória é péssima, acho que foi 2017.
eu comecei a faculdade de filosofia, aqui na faculdade, na FEFELESH, Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da USP. Prestei a temida FUVEST, eu até brinco, pô, um dos maiores orgulhos da minha vida não foi ter passado no mestrado em Direito. É um orgulho, obviamente, porque é concorrido, tal, é interessante, mas passei em Direitos na USP, mas eu fiquei mais contente quando eu passei na FUVEST, que acho, eu que sou ignorante em matemática, passar na FUVEST é uma conquista. Passei, que o mestrado em Direito só cobra uma língua, uma segunda língua, no meu caso eu fiz inglês, e o conhecimento da carreira que eu escolhi, que foi Direito Penal, ou da cadeira, na verdade. E aí na FUVEST cobra-se tudo. Eu passei em filosofia, tudo bem, foi em quarta chamada, mas isso não precisa contar para ninguém, né? Deixa quieto. Mas eu passei. Aí eu comecei a fazer, eu interrompi o curso na pandemia porque sem condições. Sem condições. Imagina filosofia via EAD. Eu tenho dificuldade. E os professores dotados de cargo público. Então, imagina. Professores, alguns idosos. Eu tinha aula com um professor que era italiano. Difícil. Imagina, dificuldade. Idoso e italiano na pandemia. No presencial já era difícil entendê-lo. Mas eu tive aqui só para trazer a minha tristeza de lado por não ter concluído. Eu vou voltar no que vem. No que vem eu volto. No que vem eu volto. Eu tive aula durante o curso com um professor italiano e com um professor americano. E o americano, ele estava há pouco tempo no Brasil, então ele tinha... o italiano estava há bastante tempo, mas o americano, ele tinha a gente tinha muita dificuldade de entender o que ele falava, tanto que a turma chegou a pedir para ele começar a dar parte da aula em inglês mesmo, que era mais fácil, mesmo com o nosso inglês não aprofundado, entender o que ele falava em inglês do que às vezes entender o português dele, porque ele estava há pouco tempo aqui. E era um dos grandes especialistas em Aristóteles, então tinha muito a transferir. E, de todo modo, veja, universidade pública, a USP, um italiano e um inglês. Pode? Um americano. Pode? Pode. Todo cara? Não, eu dependo que a lei autorize. Mas olha só. Aqui, nesses... e qual a diferença central entre um cargo e um emprego? Aqui você já sabe, né? O cargo, ele é estatutário. O cargo, ele é baseado num estatuto. Enquanto o emprego, ele é seletista. Ele segue as regras da CLT. Então, isso quer dizer que o cargo pode, não que ele tenha, mas ele pode ter estabilidade. Porque, veja, a função pública ela é um pouco diferente, mas a chamada investidura em cargo e emprego, ela depende do quê? Ela depende, como regra, depende da prévia aprovação em concurso. Concurso de provas ou concurso de provas e títulos. Por que, em regra? Isso aqui acho que você já pegou, todos vocês que estudam para concurso, toda vez que um professor de direito fala de regra, é porque tem exceção. Qual é a exceção? A exceção é o famoso cargo em comissão. O cargo em comissão, ele não precisa de concurso público. Ele é de livre nomeação e exoneração. E aí, sempre que você que está estudando para concurso, sempre que vê falar, ouve, né, falar do nosso cargo em comissão, o aspecto inicial que normalmente se coloca para o estudante é: isso é ruim, tem que acabar com o cargo comissão. E eu te digo que não.
Não tem que acabar com o cargo em comissão. Ele é essencial para a administração. Sério, sério. Não estou falando que tem que ter só cargo em comissão ou que tem que ter mais que não. Mas a ideia do cargo em comissão é uma ideia essencial para a administração. O problema muitas vezes é o mau uso que se faz. É o nepotismo. É o aparelhamento. Não confunda nepotismo e aparelhamento com o cargo em si. Te dar um exemplo. Imagine o seguinte, obrigado Renata, bem-vinda. Imagine o seguinte, presidente da Petrobras. Se fosse um cargo concursado, concurso de provas e títulos. Prestou concurso para presidente, passou em primeiro, foi escolhido, só tem um cargo, né? Só que o cara é ruim, é péssimo. E aí? Ele vai contra as políticas públicas do Estado. É um sujeito que só está pensando nos acionistas da Petrobras. Então, para ele, quanto mais cara a gasolina, melhor, né? Lógico que não é ele que sozinho estabelece, mas ele influencia diretamente na política de preços. E aí? Faz sentido? Não, né, cara? Cargo de presidente de uma estatal, de uma sociedade de economia mista seca, não tem nenhum cargo de presidente concursado, amigo. Não dá, não faz sentido. Um cargo de ministro concursado, faz sentido? Não faz. Não é o oba-oba, mas eu preciso que existam esses cargos justamente para fazer essa construção política. E não só. Você já parou para pensar que o cargo em comissão, ele é mais barato para a administração? Como assim, André? Normalmente tem salários muito bons, sim, mas tem um detalhe. Se o sujeito entrou num cargo em comissão com 18 anos e ficou até os 75, como que é a aposentadoria desse sujeito? É especial? INSS. Aposentadoria geral. Então veja, não é só ruim. Pensa, não, é ruim. Não, é mais barato. O cargo comissão para administração é mais barato do que o empregado privado para uma empresa. Sério? Sou Capitão Nascimento, bem-vindo. O cargo comissionado não tem FGTS, por exemplo. Então, se o sujeito é comissionado e amanhã ele é mandado embora, ele sai como entrou. Não tem FGTS, não tem seguro. Olha que interessante. Olha que interessante. Porque o seguro-desemprego é para demissão sem justa causa, né? E no caso não é demissão, é exoneração. Então atenção, não é só a gente olha e fala, é só ruim. Não, cara. Não é assim, tem que olhar o lado bom. E é para lembrar para a aula, e não é todo cargo que pode ser assim utilizado. Não é todo cargo que eu vou utilizar como cargo-comissão. O cargo-comissão só serve para DAC. Só serve para DAC. Como assim para DAC, André? Só serve para cargo de direção, assessoramento, direção, assessoramento ou chefia. Não é qualquer cargo, tá? Cargos de direção, assessoramento ou cargos de chefia. E só. Mais que isso, não pode. Mais que isso, não pode. Ok? Mais que isso, não pode. Vou falar sobre algo que eu acho muito interessante. Falando ainda sobre essa questão da sua carreira, são as 7 leis da felicidade. Agora é André Coach. 7 leis da felicidade. 7 leis da
Felicidade. Primeira lei da felicidade. Lei que cria o cargo ou emprego. Lei que cria o cargo ou emprego público. Todo cargo ou emprego necessariamente depende de uma lei. Não existe um cargo, não existe um emprego sem que ele tenha sido criado, instituído por meio de lei. Essa lei é obrigatória para a existência do próprio cargo. Não há outra forma de existir esse cargo. Muito bem. Essa lei é a lei propriamente dita. É a lei propriamente dita. Agora, as outras não são leis, tá? Mas eu tenho aqui a lei, entre aspas, a lei do concurso. Qual que é a lei do concurso? Existe leis, sim, mas a lei do concurso que quando o seu edital sai, você tem que saber de trás para frente. É o edital, o seu edital. O seu edital. Ainda há, por mais curioso que seja, ainda há candidatos que se surpreendem na prova de bancas como CESP, Sebrasp, em que ele chega lá e fala, nossa, mas eu acertei X e errei tanto, a minha nota saiu menos 10. Como eu posso tirar menos 10 numa prova? Porque você leu o edital? Você leu. Tem gente que faz prova da CESP, e aí, lógico, se nem leu o edital, dificilmente vai ter lido o conteúdo, né? Vai conhecer o conteúdo. Aí o sujeito vai, faz a prova, sai devendo nota para a CESP e desconta no exame seguinte, tá? Não, mentira, né? Lógico. Mas tem gente que sai devendo nota e não entende. Fala, como que eu tô devendo nota? Como que isso é possível? E é possível. Diriam os hermanos, si se puede. Então sai a lei do edital. Aí você tem o momento que vocês estão aqui e que é o momento que eu estou aqui para ajudá-los. Toda a estrutura do Alfa está aqui para te ajudar. Qual que é esse terceiro momento? O terceiro momento é a fase mais fácil de todas, mentira, né? Da aprovação. Da aprovação. Você tem a sua aprovação na prova ou nas provas, a depender, e aí eu vou verificar se você cumpre os requisitos estabelecidos na lei, se brasileiro for. Aí, ok. Depois da sua aprovação, que é o momento que vocês se encontram, uns mais perto, outros menos, qual que é o passo seguinte, uma vez aprovado? Uma vez aprovado, nós vamos para a fase da nomeação, que é atribuir ao seu nome aquele cargo. E veja só que interessante, essa aprovação, isso é um ponto interessante aqui para vocês nesse momento, como não é aula de edital aberto, é uma aula mais técnica. Veja, a aprovação pode ser dentro ou fora do número de vagas. E aí? Tem diferença? Opa! Se você for aprovado dentro do número de vagas, de acordo com o STF, você tem o direito público subjetivo ao cargo. Então, como regra geral, isso é importante. Como regra geral, se você for aprovado dentro do número de vagas, você está garantido. Você está garantido. Você já pode abrir o champanhe, já pode fazer o consignado, já pode contar com o salário como regra. Por que como regra? Porque pode dar ruim. Eita, não tinha me contado. Pode. Não é o comum. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui em São Paulo, no começo da crise financeira que afetou bastante o Brasil, no segundo governo Dilma, no governo que teve o impeachment. Foi antes do impeachment, não teve nada a ver com o impeachment. O impeachment, na verdade, foi uma das consequências do que houve. O governo Dilma enfrentou uma crise econômica muito complicada no mundo,
e o Brasil foi muito afetado, diferente. Crises econômicas mundiais são constantes, agora está acontecendo outra, primeiro em razão da pandemia, depois agora pandemia e guerra, mas no governo do atual presidente, do presidente Lula, teve uma grande crise econômica mundial que o Brasil saiu-se muito bem, porque fez a lição de casa. No governo Dilma, a crise veio e o Brasil não se saiu nada bem. X. Não é à toa que ela foi objeto de impeachment. Mas, nessa crise, ela afetou o Brasil como um todo. Setor público, setor privado, nem todo setor privado, obviamente, mas parte do setor privado. E eu lembro, porque isso eu ainda era servidor, eu fui servidor por 9 anos e 10 meses, no meu serviço, eu recebi muitos mandados de segurança, trabalhando no TJ aqui de São Paulo, muitos mandados de segurança sobre esse assunto. Por quê? Houve um concurso com mais de 1.000 vagas para trabalhar, um cargo administrativo, eu não lembro o nome do cargo, mas era um cargo administrativo na Polícia Militar de São Paulo. Eram muitas vagas, e era uma demanda assim enorme. Só que aconteceu, quando saiu, tinha um número de mais de 1.000 vagas, quando saiu a lista de aprovados, pessoal, uhul! Só que aí veio a crise econômica que afetou o mundo, e afetou o Brasil fortemente. Aí o governador à época, que é o atual vice-presidente, baixou um decreto no estado inteiro travando todas as nomeações de concurso público, não tinha dinheiro. Travou tudo. Não só não tinha dinheiro, como a perspectiva de entrada era muito baixa. Então, a não ser hipóteses como esta, que podem acontecer, mas são excepcionais, o que acontece, eu tenho baixíssimo risco de uma vez aprovado não ser nomeado. É muito difícil. Desde que eu esteja, logicamente, dentro do número de vagas. Se eu estou dentro do número de vagas, o STF diz, eu tenho direito público subjetivo ao meu cargo. Então, ok, fui nomeado, recebi o nomezinho. Depois do nome, que é o momento do choro, da felicidade, desespero, qual que é o próximo passo? Aí eu vou lá tomar posse do meu cargo. Literalmente, eu tomo posse dele, ele passa a compor a minha vida. Depois da posse, eu tenho o exercício. Essa é a sequência da felicidade. Depois do exercício, eu tenho o 7, que é e aqui, como regra, chamada de estabilidade. Estabilidade, que eu vou trabalhar em separado aqui. Essas são as 7 leis aí da felicidade. Então você tem uma lei efetivamente que vai ter criado seu cargo. Depois sai a lei do concurso, que é o seu edital. Fez a prova, é o momento que você está, você será aprovado. Se aprovado dentro do número de vagas, você tem direito público subjetivo ao seu cargo. Fora, você depende da convocação de fato. Uma vez aprovado, você tem o direito de ser nomeado. Essa nomeação deve ocorrer dentro do período de validade do concurso. Se acabar a validade do concurso, você pode entrar com mandado de segurança. Depois você será nomeado. Depois você vai tomar posse. Depois da posse, você entra em exercício. Depois do exercício, você atinge a felicidade plena, que é a chamada estabilidade. Alguns vão dizer que a felicidade vai ser a aposentadoria, mas aqui eu vou do lado do trabalhador, da estabilidade. E aqui só mais um pouquinho. Essa estabilidade, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. Slide novo. Falando aqui de estabilidade. A estabilidade, ela depende de 2 fatores. Ela tem 2 fatores para que ela seja reconhecida, para que eu tenha a estabilidade assegurada. Quais são esses 2 fatores que vão me levar à obtenção da minha estabilidade? Quais são? E aí? Eu tenho o fator primordial, o mais famoso, que é o fator do tempo. Eu tenho o fator tempo. E além do tempo, eu tenho o meu desempenho. Não basta o tempo, eu tenho o desempenho. O desempenho que vai ser analisado durante o chamado
estágio probatório. É justamente o período de tempo, é justamente esse período de tempo no qual eu vou verificar se aquele sujeito, se aquela servidora tem condições de exercer o cargo. Esse desempenho durante o estágio obrigatório, ele vai ser realizado por quem? Por quem? Por uma comissão que é especialmente designada para fazer a avaliação. A avaliação especial de desempenho. Então é criada uma comissão que vai verificar se aquele sujeito, se aquela mulher em estágio probatório tem de fato condição de ser servidor. Agora, qual é o tempo para a estabilidade? Qual é o tempo para a estabilidade? A resposta correta é depende. Do que, André? É um cargo militar ou é um cargo civil? Como regra, um cargo civil, 3 anos. E um cargo militar, 10 anos. Como regra. Eita, tô dando uns pulos aqui. O que eu tô apertando errado? Ah, voltou. Então, regra, cuidado, que a gente vai no automático, no 3 anos, ele é o que mais cai pra gente, mas depende. Agora, final de semana, tem o concurso da PM do Ceará. Polícia Militar, como regra, são 3 anos e não... São 10 anos e não 3. A PM do Ceará não lembro de cabeça, mas tem algumas alterações e regra constitucional 10 aninhos. Agora, para fechar a nossa aula, cuidado, como essa é uma aula que não tem um cargo definido, cuidado com a diferença que tem a chamada estabilidade para outro tipo de vínculo, que é a vitalicidade. São coisas diferentes. Cuidado. Vitalicidade é uma atribuição não de todos os cargos, mas de alguns cargos. Ela é reservada para alguns cargos. Exemplos. Juiz, ministro, aqui ministro do STF, STJ, promotor, defensor público, o promotor de justiça, só para colocar os mais famosos. Sério que é diferente? Sim. Qual que é a diferença? Eu tenho a mesma avaliação de desempenho, o desempenho é o mesmo, quando necessário, mas também tem desempenho como regra eu vou observar o desempenho, mas eu tenho um detalhe, o tempo é diferente. Por que o tempo é diferente? E aqui eu tenho 2 critérios de tempo também. O tempo pode ser de 2 anos, então cuidado, 2 anos. 2 anos. Opa, caneta preta não. 2 anos. Diferente do servidor em geral. Ou pode ser imediato. Exemplo, o STF. O ministro nomeado para o STF, ele tem vitalicidade imediata, o chamado 5º constitucional. O 5º constitucional também. Então, cuidado nesses casos. Então, o tempo é menor e pode nem ter tempo, né? Pode ser imediato, aí não tem nem avaliação de desempenho.
Mas esse ser imediato é para poucos casos, ministros do STF ou nomeações para o 5º ou para o 3º constitucional. Também tem uma segunda diferença aqui, pessoal, que é a diferença de como que eu tiro essas pessoas do cargo, como que eu expulso essas pessoas. O servidor estável, ele pode deixar o cargo por sentença judicial, processo administrativo disciplinar ou avaliação periódica de desempenho, artigo 41 da Constituição. O vitalício, só sentença, ok? E só para terminar, a questão do José Nilson, o Moro foi juiz e hoje não. O Moro ele pediu exoneração, né? Quando você é estável, você não é exonerável. Ou seja, a administração não pode te exonerar. Mas você pode pedir exoneração. Eu não quero mais, vou embora. Vou embora. Como numa instituição privada, você vai lá e pede a demissão. Então você, no caso do juiz Sérgio Moro, hoje senador, né, senador eleito, ele era juiz concursado, vitalício, mas o que aconteceu? Ele pediu para sair, ele pediu exoneração. E a exoneração quebra o vínculo dele. Foi livre, espontânea vontade, ele exonerou para virar ministro da Justiça, não ficou muito no cargo. Aí, quando ele era ministro, veja só como a sua pergunta tem tudo a ver com a aula, José Nilson. No cargo de ministro, não é um cargo nem estável nem vitalício, é um cargo em comissão. Então, ele ficou enquanto o chefe dele estava de acordo com o trabalho dele. Quando o chefe não quis mais, tchau, Moro. E tá certo. Não discutindo a questão política em si, o ministro permanece enquanto o presidente achar que deve. Por isso que os cargos em comissão, eles existem e devem assim o continuar. Por enquanto eu fico por aqui e até a próxima, pessoal. Obrigado pela audiência e vamos lá, sigamos juntos. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário pra gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil, isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!